The Sandbox se valorizou mais de 600% nos últimos 3 meses e promete ser um dos principais metaversos do mercado de criptomoedas com formato totalmente imersivo, com foco no usuário. Hoje a gente vai falar sobre The Sandbox, que promete ser aí talvez o principal metaverso do mercado de criptomoedas. Então, para entender essa dinâmica, né, de metaverso, primeiro a gente precisa, né, voltar nesse conceito que basicamente é um universo, né, com realidade imersiva, em que você tem toda uma estrutura econômica e social de interação com diversas partes. Então, no caso do Sandbox, ele visa ali criar tanto uma interação cultural, né, com diversas marcas, diversos mercados, um formato de experiência onde você tem a possibilidade de ter ownership sobre suas posses, construir, desenvolver e jogar, além naturalmente de estar dentro de um ecossistema open source que permite diversas interações com outros ecossistemas financeiros, que é através da blockchain da Ethereum e da blockchain da Polygon, e por fim também tendo um formato de economia e design para a criação de diversos games. Então o Sandbox visa ali realmente trazer esse conceito de metaverse para o mercado cripto, criando um formato, né, de remuneração entre todos os elos da cadeia que liberam valor. Então, realmente, a gente está falando de um universo de interação entre mundo real e realidade virtual, com escassez digital e conectividade entre diversas aplicações e diversos casos de uso. E aí é legal a gente fazer um paralelo, né, entre a dinâmica convencionais dos jogos convencionais, dos metaversos convencionais versus os modelos através de blockchain. A primeira questão é a ideia de propriedade, né, que no caso do mercado de blockchain você tem de fato uma propriedade verdadeira dos ativos, diferente no caso de jogos convencionais, que sua propriedade está restrita se você segue as regras e se você está dentro da plataforma daquele jogo. Normalmente você não consegue ter aquela dinâmica de compra e venda de itens e nada do gênero dentro de um jogo centralizado. Seguindo aqui, o segundo ponto é através da segurança versus insegurança, quando a gente compara com jogos convencionais. Então, jogos convencionais, você está dependendo, né, da governança de um player centralizado que está fazendo ali alterações arbitrárias do jogo, enquanto no caso de jogos em blockchain, você tem a possibilidade, né, da construção de governança de forma descentralizada, permitindo ali tomar as decisões mais de acordo com a comunidade e trazendo uma maior segurança para o usuário final. Seguindo aqui, né, a questão de compartilhamento de receita é bem ilimitado dentro dos jogos convencionais. Normalmente você, inclusive, não tem a remuneração para todos os elos que produzem valor para a cadeia dos jogos tradicionais, enquanto que no mercado de blockchain games você tem formatos como Play to Earn, você tem formatos em que você consegue mandar a maior parte do valor do jogo para os usuários que estão gerando o efeito rede, estão gerando de fato o valor dentro daquela comunidade. Por fim, a questão de trocas, né? No caso dos jogos convencionais, você tem trocas extremamente restritas e pouquíssimo normais, né? Quando a gente compara ali, boa parte dos jogos não permitem essa dinâmica, enquanto que no mercado de blockchain você tem uma dinâmica bem permissionless, né? Ou seja, uma dinâmica bem livre para que as pessoas possam fazer o que elas bem compreenderem dentro daquela dinâmica de jogo. E aí é interessante que o Sandbox introduz outro conceito, que é o conceito de terrenos escassos, né? Então todas as aplicações, todo o mundo imersivo do The Sandbox, ele necessita, né, que você compre terrenos e possua terras para conseguir desenvolver essa dinâmica. Então você constrói ali um valor extra, né? E você realmente constrói essa ideia de ownership através de modelos de terra limitados, né? Então não vai ser todo mundo que vai ter terras dentro do Sandbox e uma grande parte do terreno ali já tendo sido inclusive vendido. Então realmente a gente percebe aqui, apenas observando ali os grandes nomes que já possuem terrenos dentro dessa aplicação, como o MetaMask e o Atari, que a gente realmente está vendo um ecossistema que está sendo bem desenvolvido, que está sendo bastante requisitado e que pode ter um potencial bem interessante no médio e longo prazo. Seguindo aqui, é interessante comentar, né, que a lógica do Sandbox, ela vem da dinâmica de games ali tradicionais como o Roblox e o Minecraft, onde você cria, né, diversos minigames e tem uma ideia de personificação muito forte. Então você tem uma ideia de desenvolvimento e construção de múltiplas aplicações dentro do mesmo ecossistema, o que ajuda, né, o Sandbox a não cair naquele estigma que muita gente vê de risco, inclusive eu, por exemplo, do Axie Infinity, que ele poderia se tornar um jogo repetitivo ou passar ali o seu hype, e com isso ele consegue criar ali diversos universos, diversos ecossistemas. Então essa ponta aqui é uma ponta super interessante. Inclusive eu queria saber de vocês, o que vocês preferem em termos de games em blockchain?
games com uma única finalidade, com um único modelo de jogo, ou games com múltiplos modelos de jogo? Deixem aí nos comentários. Mas seguindo aqui para análise, outro aspecto bem interessante, né, é a possibilidade de você construir e operar ali suas construções dentro do Sandbox. Então você tem tanto o Vox Editor, que é um modelo, né, para você fazer edição, criação de NFTs, quanto o marketplace do jogo para você fazer as operações e vender os itens que foram criados. Por fim, ele fez diversas parcerias extremamente interessantes com o mercado tradicional, como, por exemplo, The Walking Dead, os Smurfs e vários outros locais, conseguindo ali criar toda uma atmosfera cultural, né, e toda uma atmosfera de valor para o game. E por fim, né, ele tem um histórico muito, muito relevante. Os desenvolvedores do Sandbox, ele já tem um game funcional com mais de 40 milhões de usuários em aplicativos, né, em plataformas web, e agora eles estão buscando se expandir para a parte de blockchain, tendo recebido ali um investimento bem robusto do SoftBank recentemente para expandir cada vez mais seu modelo de negócios. Então, de fato, a gente está num bom momento para o ativo. Em relação ao token Sand, ele tem ali uma finalidade muito de utility token dentro de uma economia circular, servindo ali principalmente para compra de equipamentos e personificação de personagens, além de futuramente ser ali um token de governança para a plataforma que vai auxiliar em toda a tomada de decisão e uma comunicação mais direta entre os sumos da plataforma e a comunidade. Por fim, ele também vai ter todo um processo de staking para gerar utilidade para esse token e também destinar parte do valor capturado pelo Sandbox para os token holders desse ativo. Então tem uma estrutura bem interessante, tem um formato de tokenomics bem robusto. E atualmente ela está fazendo ali diversos projetos de integração, se integrando, por exemplo, com a Polygon e tendo um modelo também de fundos destinados ao desenvolvimento de diversos minigames. Então, realmente, atualmente a Sandbox está focada bastante em criar todo um ecossistema de jogo, todo um ecossistema imersivo para atrair diversos usuários. E aí a pergunta natural é se vale a pena. Atualmente, o Sandbox tem ali alguns competidores tradicionais bem relevantes, mas dentre as propostas de blockchain games, ela consegue se destacar de forma significativa. Apesar de não estar 100% funcional e que ela irá lançar uma fase alfa agora, ela continua ali se destacando bem mais do que, por exemplo, de Decentraland em termos de parceria e integração com a comunidade, e tem um potencial bem interessante em relação ao ativo.